Meu nome é Vinícius Sudan, tenho 20 anos e hoje vim aqui contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu completei 18 anos, eu ganhei a herança do meu avô. Ele tinha uma Saveiro Sunset. Ele falou assim, para ajudar você, seu pai, é um presente do vô para você. Fez assim, deu a chave da Saveiro para mim. Eu cresci no meio de Quadrado, Voyage, Santana, Saveiro, mas na hora que eu vi Saveiro, para mim era uma paixão incontrolável. A minha Saveiro, ela tinha suspensão de rosca, era a aro 14, original dela mesmo, e era 1.8S, original, só a cabeçota que era rebaixada. Um ano e meio atrás, fui dar um rolê em Ibaté. Como de costume, todo final de semana dar uma volta por lá. Voltando de Ibaté para São Carlos, em alta velocidade, a 50 metros antes da entrada de São Carlos, aconteceu o equívoco, acabei perdendo o controle da Saveiro e capotando. Nisso eu quebrei 3 árvores e fui arremessado 50 metros longe do carro. Eu sofri um traumatismo craniano gravíssimo por arrancar o para-brisa na cabeça. Mas graças a Deus, o meu acidente aconteceu na frente de um bombeiro civil que estava indo para a casa dele, no carro dele. Aí, ele vendo o acidente, ele parou no acostamento para prestar os primeiros socorros. E com isso, várias pessoas passando no local pararam o carro também para poder ajudar. Recebi o telefonema, era dia 14, era 00:30, avisando que era para Santa Casa que o Vinícius tinha sofrido um acidente de carro. Ali, o chão some, né? Sumiu. Só sentia o cérebro, pensando que eu tinha que pôr uma roupa, que eu tinha acabado de sair do banho para ver o que tinha acontecido com o Vinícius. Até então achei que era uma batida. Ainda fui sozinha, sem o Márcio, para pôr panos quentes, né? Porque a gente sabia que sempre estava fazendo uma graça ou outra. Mas chegou na Santa Casa, a primeira coisa que eu vi foi os PM, né? Perguntando do documento, porque não acharam o documento. Até então não sabia da gravidade. Quando eu perguntei, mas onde foi o acidente? Porque o documento dele fica na porta do carro. Ele falou assim, mãe, foi na pista, ele capotou. Aí foi onde depois que eu vi que o Vinícius estava vindo do raio-x, tendo convulsão, né? Eu vi essa cena, desacordado, os médicos não davam vida. Aí o neuro chegou e falou assim, mãe, cadê o pai? Eu falei, o pai está em casa. Vai ter que passar para uma cirurgia, que teve um traumatismo craniano gravíssimo. Tem que ser feita uma cirurgia. Foi onde que eu vim avisar o Márcio que tinha acontecido e fomos para Santa Casa. Foi uma cirurgia das 2 às 6 da manhã, onde eu fiquei numa sala de espera no centro cirúrgico, onde que eu escutei cortar o osso da cabeça do Vinícius. Escutei tudo ali. Ali se a gente reza até o que não sabe, né? Mas aí quando ele saiu do centro cirúrgico, o médico falou, foi grave, precisou tirar um pedaço do cérebro, mas que a recuperação ia ser lenta, porque ele tinha ido, o sistema, né, nosso, neurológico da gente, o grau da gente é 15, ele tinha ido a 3, quer dizer, ele só respirava, apagou o cérebro. Por procedimentos da cirurgia, foi preciso retirar o osso da minha cabeça chamada calota, onde ficou guardada entre as 7 peles da barriga por 7 dias, para o cérebro inchar e desinchar. Quando o meu cérebro desinchou, foi preciso retirar um pedaço dele. Precisei ficar 25 dias na UTI e depois mais 7 no isolamento. Depois teve a recuperação no isolamento. Ali foi onde que eu fui aprender a lidar com o Vinícius.
o que tinha que fazer com ele, porque no UTI a gente não faz nada, mas ali eu aprendi tudo, a ter que dar banho, a ter que... tudo. Ele estava ali feio, magro, barbudo, porque até então nem eu sabia fazer barba, tive que aprender a fazer barba, tudo. Aí a Santa Casa mandou, né? Falou, toca, o filho é seu. E veio para casa, uns 30 quilos mais magro, pele e osso, não andando, não falando, não comendo, não sabia engolir, não sabia mastigar, não fazia nada. Era um nenê de 18 anos, eu ganhei um nenê de 18 anos. Durante a minha recuperação em casa, teve um dia que minha mãe falou assim, Vinícius, vamos sair na rua? Eu falava, ah não mãe, tava na cadeira de roda ainda, magro. Vamos Vinícius, tá calor, aqui você aqui nessa cama, sofá, cama. Vamos lá, você toma um ar, você refresca. Ai, tá bom mãe, vamos. Aí eu saindo na rua, teve um amigo meu, Luiz Henrique, que mandou uma mensagem no grupo. Estudando na rua. E todo mundo que estava no grupo, logo em seguida, vieram me visitar. E segundo a minha mãe, foi a partir daquele dia que eu acordei para a vida. Que eu comecei a lembrar das coisas, conversar, reconhecia todo mundo. Eu ria, eu brinquei com todo mundo. Definitivamente foi o dia que eu acordei para a vida. Comecei a entender o que está acontecendo comigo. E a gente começou o processo da fisioterapia. Então, no primeiro dia da entrevista, ele foi na cadeira de rodas. No primeiro dia de fisioterapia mesmo, ele já estava meio que andando bem, só que eu quis levar na cadeira de roda por precaução, porque era um lugar longe, tinha que andar bastante, eu não sabia se ele aguentava também andar bastante. Aqui dentro de casa ele andava bem. Levei de cadeira de rodas. Já no segundo dia, ele já foi andando. Já foi dado a mão. Então ele já entrou andando, todo mundo se surpreendeu. E cada dia que passava ali na fisioterapia, ele ia diferente, ia mais forte. E ali ele aprendeu, teve que aprender como sentar, como levantar, criar força na perna, subir escada, descer escada. Ele não sabia pular uma amarelinha, não sabia fazer nada. Teve que voltar tudo de novo, tudo. E aqui em casa era aquilo, eu não parava. Vamos para a sala, vamos para o quarto, mandamos destravar o videogame, vamos fera no carrinho do videogame. Quando ele pegou o videogame, batia em tudo quanto é lugar. Eu falei, meu Deus, né? Para quem não batia o carrinho e zerava o jogo, de repente bateu o carrinho em tudo quanto é lugar, eu já observava por ali, né? Aí daqui a pouco foi melhorando aquele carrinho, tá normal todo de novo. No entanto, ele se via daquele jeito e não perguntava. Eu que falei assim, Vinícius, você não tá achando estranho você, nesse estado, numa cadeira de rodas, magro desse jeito? Assim, eu tô. Falei, mas você não vai perguntar nada? Ele falou assim, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas o quê? Aí foi onde que eu comecei a contar. Contei devagar, fui contando. A última coisa que eu contei pra ele, que eu tinha medo de contar, foi que ele tinha perdido o carro. Isso foi a parte mais dolorosa. E ele queria saber do carro, ele queria consertar o carro. Eu falava que não, que o dinheiro que consertasse o carro ele podia comprar outro. E ele queria saber do carro. Até que um dia ele perguntou pro pai dele. E o pai dele, com uma cervejinha na cabeça, falou, né? Deu PT no carro. Aí ele pediu pra ver. Meu pai falou assim, não, vamos levar você pra ver. Foi o dia mais triste. Porque ele estava tomando medicação, então ele não teve reação, mas eu chorei por ele, porque ele fez carinho na Saveiro quando ele viu. Ele foi na lataria que estava lisa, né, na Saveiro, e fez carinho nela. Eu virei de costas e chorei, porque foi muito triste. Aí, um certo dia, eu quase morri em casa. Eu acordei, eu tossi, eu engasguei, perdi o ar, não voltava mais. Aí
Graças a Deus, voltei sozinho. Aí onde minha mãe falou assim, vamos pra Santa Casa para resolver esse problema. Aí chegando na Santa Casa, fiz vários exames, onde que deu estenose de traqueia. E a única solução era abrir novamente a tráquea, onde permaneci 6 meses. A recuperação dele foi, graças a Deus, foi boa. Era lenta, mas o médico falou que era ser lenta, mas em 2 meses aqui em casa ele já estava bem, já estava andando. Estava pedindo para dirigir, né? Tive que ligar para o médico, ver se o médico liberava. Falei, doutor, o Vinícius quer dirigir. Ele falou assim, ai meu Deus, com alguém do lado, vou liberar, mas com alguém do lado. E foi aonde que ele aprendeu a dirigir também. Aprendeu não, nunca esqueceu. Só que ele ia tirando fina dos retrovisor, né? Eu falava, Vinícius, eu não quero retrovisor. Vai pro meio. E cada vez que ele dirigia, a mão dele, que ele tinha perdido o movimento, ia voltando. Quer dizer, a fisioterapia da mão dele foi dirigindo o carro. Depois de 2 meses de namoro, em março, ele fez a retirada da tráquea, né? Que foi quando ele abriu pela 2ª vez. E, tipo, eu até dormi aqui na casa dele. E ele não podia beber água, né? Porque ele bebe muita água. E ele não podia beber água porque senão não podia fazer a cirurgia. Ele podia tomar, acho que até umas 10 horas, 11 horas. E aí, não podia tomar mais. Porque se ele tomasse ou comesse, a cirurgia ia ser cancelada e só ia ser remarcada para retirar a tráquea. E ele também já não via a hora de tirar aquilo. Então eu fiquei muito assim. Então eu nem dormia, eu fiquei a noite inteira sentada olhando ele dormir, para ver se ele não ia levantar para beber água. No outro dia de manhã, logo cedinho, umas 5, 6 horas da manhã, a gente levantou, se trocamos e fomos para Santa Casa. Aí ele entrou, tudo, fez a cirurgia, e aí esse menino não saía daquele centro cirúrgico e eu quase tendo um treco. E aí quando ele saiu, né, já saiu entubado, foi direto para UTI. Aí nesse mesmo dia a gente já ficou lá aguardando, porque quando ele saiu do centro cirúrgico já estava quase perto da hora da visita. Porém, aí eu ainda não consegui entrar, porque falaram que eu não podia entrar porque eu não era maior de idade. Aí depois, nesse mesmo dia que ele retirou a tráquea, eu entrei de noite. Ele já estava bem, tudo. Claro, bebeu muita água e vomitou. E aí, mas estava bem melhor. Ele ficou meio constrangido, porque na UTI ele só fica de fralda, mas eu nem liguei pra isso, só queria saber como é que ele tava. E depois de uma semana, eu fui retirar os pontos internos da cirurgia. E no consultório do médico, o meu celular não parava de tocar, meu pai ligando. Eu atendi o telefone, ele perguntou como é que eu estava, onde que eu estava. Realmente ele estava preocupado. Aí cheguei em casa, meu coração disparou. Olhei na garagem, uma saveira igualzinha que eu tinha perdido. E esses 9 meses que eu estou com ela, eu venho preparando ela para deixar do meu gosto. E hoje ela está pronta, do jeito que eu sempre quis. Bom, venho agradecer ao Danilo, o bombeiro que parou na hora do acidente para prestar os primeiros socorros. Queria agradecer ao Dr. Admilson, que realizou a cirurgia em mim, o Dr. André Luiz Pedrinho, meus amigos e familiares que me ajudaram na recuperação em casa. Agradecer também aqueles amigos e familiares que me ajudaram em orações. Eu queria agradecer ao Bom Giorno e toda a equipe da UTI. É isso aí, galera. Agora acompanhem o vídeo da minha saveira. Hashtag seguro retorno.
Piote. Chegou que tá apertando. Chegou a majestade. Oi, como se a gente não se visse nenhum dia. Posso? Eu cresci no meio quadrado, Voyage, Santana, Sabe. Recebi o telefonema, era dia 14, era 00:30, avisando que era para Santa Casa que o Vinícius tinha sofrido um acidente de carro. Ali o chão some, né? Sumiu. Só sentia o cérebro, pensando que eu tinha que pôr uma roupa, que eu tinha acabado de sair do banho para ver o que tinha acontecido com o Vinícius. Até então eu achei que era... A recuperação dele foi, graças a Deus, foi boa. Era lenta, mas o médico falou que era ser lenta, mas em 2 meses aqui em casa ele já estava bem, já estava andando. Estava pedindo para dirigir, né? Tive que ligar para o médico, ver se o médico liberava. Falei, doutor, o Vinícius quer dirigir. Eu falei, ai meu Deus, com alguém do lado, vou liberar, mas com alguém do lado. E foi aonde que ele aprendeu a dirigir também. Aprendeu não, nunca esqueceu. Depois de 2 meses de namoro, em março, ele fez a retirada da tráquea, né? Que ele abriu pela segunda vez. E, tipo, eu até dormi aqui na casa dele e ele não podia beber água, né? Porque ele bebe muita água e ele não podia beber água porque senão não podia fazer a cirurgia. Ele podia tomar, acho que até umas 11 horas. E aí